Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Contrafluxo. Eu sou a psicóloga Kátia Gonzalez e vamos falar sobre o sono. Antes de apresentar o nosso convidado, irei falar aqui de um livro da Artmed, que é Terapia de Aceitação e Compromisso para Insônia, um guia sessão a sessão, onde ele consegue estruturar e auxiliar os profissionais a utilizar a ACT nesse tema que é tão importante, que é lidar com a insônia aos pacientes. Anderson, obrigada pela sua presença. A Artmed te presentei aqui com o livro, né? Terapia de Aceitação e Compromisso para Insônia. Obrigada, agradeço mais uma vez, né? Aceitar o convite para estar aqui conosco, mas se apresenta para o nosso público, por favor. Que maravilha, estou contente, hein? Recebi aqui a Artmed, sempre referência de refino, né? Sempre referência de... acompanhou a minha formação acadêmica. A Artmed é sempre companheira, olho na minha estante, está lá, vários Artmed. Muito obrigado pela... Mais um para compor essa coleção. Mais um para compor. Aqui já é leitura, já ganhou prioridade. Assim que sair daqui, já vou me ater. E a satisfação de tirar o livro do plástico, hein? Essa é indescritível, essa é indescritível. A Artmed sempre com exemplares brilhantes, né? Então, agradeço. Então, meu nome é Anderson Pereira. Eu sou conhecido como neuropsicólogo do sono. Então, qual é o meu grande legado ao mundo? Eu oriento pessoas a como dar um basta na insônia sem medicamentos. Interessante. Por meio da TCCI, que é o tratamento padrão ouro, né? Que é o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Mas a restrição do sono, Anderson, tem algumas questões assim, né, que passa por esse tema, porque a gente lida com muitas pessoas e o sono todo mundo precisa, né, dele para viver. E eu observo que tem pessoas que falam assim, mas eu preciso de poucas horas. Tem gente que fala, eu preciso de mais horas, né? Cada pessoa lida de uma forma diferente. Tem gente que fala que não consegue dormir, que não precisa dormir, mesmo não considerando ter uma insônia, né? Na verdade, assim, existe essa questão de tempo de sono ou é algo individualizado? Qual é que é a verdade em relação a isso? Aquela ideia, mito ou verdade, né? Mito ou verdade. É fato ou fake, né? Tem uma coisa, fato ou fake, que a gente tem, Kátia. E é muito interessante você trazer esse tópico, né? Esse olhar. Que o primeiro passo, eu sempre tenho minhas frases clássicas, né? Que ao longo aí das várias abordagens eu trouxe. Uma das minhas clássicas que ficaram é: o sono é uma necessidade fisiológica involuntária. Tentar obtê-lo é não consegui-lo. Então, o que é que eu estou trazendo com isso? Eu estou trazendo já um grito de alerta, como dizia lá o Gonzaguinha, né? Que é você não entrar no que cientificamente chama de ortossonia. O que é essa ortossonia? É a busca incessante pelo sono perfeito. E dentro desse cenário aí, um dos mitos que a gente tem muito grande, chamado mito das 8 horas. Essa ideia é que eu preciso obrigatoriamente de 8 horas para dormir. Se eu dormir 7 horas e 59 minutos, minha vida no outro dia está devastada. Isso é um mito, isso não é verdade. Quando a gente vai estudar cientificamente, a gente tem as predisposições genéticas e 3 grandes grupos, que a gente vai se aprofundar um pouco, só para a gente fazer uma passão aqui, uma introdução. A gente tem os pequenos dormidores, pessoas que fazem ciclo de 4 horas e meia, 5 horas, 5 horas e meia, e já é o suficiente, isso de predisposição genética. Os mesodormidores, ou seja, dormidores médios, pessoas que fazem ali ciclo de 6 horas e meia, e já é o suficiente para poder ter o caráter revigorante e restaurador do sono. E a gente tem, não podia deixar de ser diferente, os grandes dormidores. Quem são esses grandes dormidores? Pessoas que fazem ciclo ali de 9 horas e meia, podendo chegar até 10. Então, quando aquela ideia, né, somou tudo e dividiu, criou-se uma média, né, uma média aí ponderada, aritmética, de 8 horas. Então, 8 horas é uma convenção, né, é um mito, não necessariamente é uma obrigação especificamente de cada pessoa. Então, é possível, sim, dormir bem, ter um sono restaurador, dormindo pouco e dormindo mal. O crivo não é a quantidade de horas, mas a qualidade dessas horas. E aí, concluindo e devolvendo, é com muito os profissionais de nutrição. Tem muito um axioma deles, que eles dizem assim: comer muito não é comer bem. Então a pessoa pode comer uma quantidade ampla de alimentos, só que aquele alimento ele é pobre em nutrientes. Então eu me apropriei um pouco desse axioma e falei: dormir muito não é dormir bem. O crivo é, ao acordar, ou a se intencionar acordar, eu acordo bem, acordo me sentindo disposto, eu acordo com o coração um pouco triste, acordo indisposto, acordo temeroso, acordo indisposto, acordo querendo ficar na cama. Ou seja, são outros critérios que não necessariamente a quantidade de horas. E como é que uma pessoa faz para entender qual é a quantidade de horas ideal para que ela tenha esse sono de qualidade? Aquela ideia, assim,
O nosso corpo é um grande instrumento biológico, digamos que assim, uma arquitetura, uma engenharia maravilhosa biológica que vai nos dando os sinais. Né? Aquela ideia, a gente não tem, de repente, um microscópio, não tem uma análise clínica, mas quando a gente come algo, eu acho que aquilo que eu comi não estava muito bom. Então, de repente, algum tipo de uma contaminação que a gente nem sabia ainda, ou seja, tem alguns tipos de contaminação em alimento que não altera as propriedades chamadas organolépticas, né? Não altera nem cheiro, nem cor, nem nada, a gente come e se sente muito bem. Nosso organismo tem uma inteligência fisiológica que detectou que alguma coisa estava fora da ordem daquele alimento. E aí tem as reações que a gente tem, né? De repente um vômito, de repente um enjoo, um mal-estar. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque o nosso organismo, ou seja, a espécie humana, a gente vai falar daquilo que é etologia, né? O ramo que estuda a história da humanidade, a história da espécie humana, como chegou até aqui, tem uma inteligência fisiológica que conferiu a humanidade chegar aqui, é uma inteligência. E o que essa inteligência nos diz? Que quando a gente acorda e a gente tem aquela sensação de que eu não estou disposto, aquela sensação de irritação, aquela sensação de cansaço, aquela irritação de que não vale a pena contemplar o mundo lá fora, ou seja, uma ideia de um apartamento social, uma ideia de um entristecimento, uma ideia de uma indisposição para a ação, isso já é sintomático de que alguma coisa não está fora da ordem. Então a pessoa vai entender como, poxa, alguma coisa está acontecendo que essas horas que eu fiquei aqui dormindo não foi o suficiente para revigorar. Isso vai passar por cronotipo, se a pessoa é mais vespertino, se a pessoa é mais matutino. Tem muito essa dinâmica. Eu sou vespertino ou matutino, mas temos o vespertino, os matutinos e temos os mistos. Então é uma miríade de detalhes que a gente vai ver como se fosse uma impressão digital. Eu costumo dizer que cada insônia tem a sua assinatura genética, porque a gente tem uma predisposição genética também, que a gente vai falar daqui a pouquinho, se aprofundar um pouco mais nisso. É algo relacionado ao ciclo circadiano também, né? Que a gente precisa entender como que funciona o nosso ciclo para conseguir adequar os horários certinho. É uma coisa que eu comparo, assim, faço muita comparação com a questão de alimento, porque é algo que eu trabalho o conceito, o livro está ficando pronto, eu tenho um negócio de um lançamento para sair aí, que eu trabalho o sono como quarto alimento. Sim. Então, enquanto quarto alimento, eu me apropriei muito de várias tramas conceituais, porque assim, sem nos alimentar, a gente não mantém um corpo biológico, né? Então, mas é muito comum aquela ideia, assim, essa ideia de almoçar 12 horas, meio-dia, né, a gente almoça. Isso é uma convenção muito da Revolução Industrial, né? Então, ou seja, mais pessoas vão sentir fome 11 da manhã, 11h30, outras vão sentir fome mais às 14 horas, às 15 horas, ou seja, essa ideia de almoçar meio-dia é uma convenção social, é um mito. Por diversos condicionamentos, a gente acaba, de fato, né, horário de escola e tudo, ao longo da nossa vida, nos condicionando a almoçar às 12 horas. Assim é também com o dormir. Assim é também com o estudar. Quando a pessoa diz, poxa, eu estudo melhor, eu memorizo mais quando eu estudo mais na parte da noite. Outros, não, eu memorizo mais quando eu estudo na parte da manhã cedo. De manhã cedo eu não tenho cabeça para nada. Ou seja, o que a gente entende com isso, Kátia, aí para a nossa audiência aqui do Contra Fluxos? É a gente entender quais são os nossos tempos e quais são os nossos ritmos. Onde que está, na verdade, quando a gente vai pensar em ciclo circadiano? Está falando de um ciclo que dura ali em média 24 horas, que tem relação com o ciclo solar. Mas se a gente vai falar em ciclo circadiano, a gente vai falar também de ciclo infradiano, ou seja, são ciclos que estão acima de 24 horas. E a gente vai falar também de ciclo ultradiano, são ciclos nossos biológicos que estão abaixo de 24 horas. Isso significa o quê? Assim como na música, temos nossos tempos e temos nossos ritmos. Só que no dia a dia, como diz no popular, no corre-corre do cotidiano, nós nos alienamos e nos apartamos nos nossos próprios ritmos que nos conferem identidade. Então a gente fica buscando referências externas, quando de repente aquilo que mais é precioso está no nosso próprio sentir interno. Então é aquela ideia, o voltar-se para si, né? O leinerar, voltar-se para si. Então quando a gente volta para si, a gente entende nossos ritmos. Então a gente já não se questiona muito quantas horas são, sem tipo de quantidade, a gente entende o nosso sentir. Então, eu vou me sentir agora, como é que eu me sinto? E o sono, sendo esse quarto alimento, é uma necessidade fisiológica básica que a resposta não está fora, embora tenha toda uma terapêutica para recondicionar. Mas é aquilo que o recém-nascido, assim que nasce, mais faz, né? Ele se alimenta e dorme. Então o bebê dorme o dia todo. Então, uma pergunta, uma reflexão para devolver. O que aconteceu de lá para cá que eu perdi essa capacidade primeira, nessa primeira capacidade que eu, quando recém-nascido, tinha de dormir 16 horas por dia? O que aconteceu? Que mundo foi esse que me chacoalhou tanto, né, que agora eu desaprendi aquilo que é a minha própria natureza? Sim.
E essa é a reflexão. É a produtividade, né? Exato. Tudo pela produtividade. Uma adaptação ao meio, né? Exatamente. Que a gente precisa. Darwinismo social, né? Não tinha uma coisa assim que a gente... E agora você falou um ponto assim que me chamou a atenção, porque a gente estava falando aqui antes da gravação sobre a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? É muita informação e você falou que as pessoas, elas ficam... tentando fazer coisas que não são delas, né? Se inspirando ali em outras rotinas, uma rotina que não é dela e não olha para si para fazer essa rotina, né? Sim. E aí encaixa nessa questão de que é tanta informação, principalmente hoje em dia com redes sociais, que muitas pessoas postam as suas rotinas, né? Colocam lá. E aí quem está do outro lado tenta imitar aquela rotina e não parar para entender, pô, será que isso aqui serve para mim, né? Será que eu preciso dormir esse horário, acordar esse horário? Então, eu acho que tem muito essa questão de... A gente tem muita informação hoje em dia e não sabe utilizar, né, dessa informação. Foi interessante você ter feito essa reflexão, Kátia. Se a gente for fazer, assim, digamos, uma metacognição, derivar uma dobra de pensamento a partir desse seu, a gente pode dizer claramente, você também como... Uma pensadora social, né, uma cientista, também psicóloga e colega de profissão, a gente pode pensar que se a gente for fazer um psicodiagnóstico social, né, a gente vive em uma sociedade do espetáculo, onde ser aquela ideia. Você tem coragem de ser quem você é? Tem coragem de ser quem você é? Ou você tem que estar o tempo todo performando um alter ego melhorado em busca de aceitação social? Então, tudo isso tem um custo, e o custo aparece, né? A conta sempre chega, né? A conta chega, às vezes, no sono que não vem. Então, geralmente, quando eu vou atender as pessoas, as fichas vão caindo. E aí eu sempre digo assim, dorme-se mal, né? Porque não vive-se bem. Nunca foi sobre dormir. Sempre foi sobre viver, e viver em plenitude. Então, a gente está em uma sociedade do espetáculo, como diria lá o nosso grande autor. Então, a sociedade da performance, um eterno show de Truman, onde eu tenho que performar uma coisa plástica e que aquilo que conferiu lucidez e sanidade à espécie humana não tem esse registro. Esses adventos essa internet que a gente tem, essa questão das telas de LED, tudo muito rápido, tudo muito imediato. Então, o tal do Reels agora tem que fazer 30 segundos, 20 segundos, tudo muito rápido. É uma sociedade do frisson. Qual é a consequência disso? A gente vai falar em termos de neuropsicologia. Grande parte dos pacientes que eu atendo, eles não dormem, não é por falta de sono, é por um excesso de ativação de vigília. E a gente vai falar de uma substância chamada orexina, que é a substância da vigília, do estar acordado. Um outro conceito que eu trago, pensamento é informação. Então, a área cerebral que nos confere pensamento, racionalidade, entender o campo, no sentido do espaço onde eu habito, chama-se córtex pré-frontal, essa área mais central aqui, cerebral. Então, as pessoas passam o dia todo hiperestimulando o córtex pré-frontal, encharcando a corrente sanguínea de orexina, tanto que dos medicamentos recentes que tem, diz que é inibidor de orexina, e que não dá efeito colateral, até começar a pipocar um monte de efeito colateral, como foi com o Zolpidem e tantos outros. Então, assim, eu sempre digo, nunca mexa com a sua química cerebral, porque você não sabe qual é a sua predisposição genética. Então, concluindo, retomando o raciocínio, uma hiperativação cortical do córtex pré-frontal, e aí quando vai dando ali 20 horas e 30, 20 horas, o sono não vem, porque aquele córtex pré-frontal está hiperestimulado, 7 da manhã, 8 da manhã, as pessoas acordam, a primeira coisa ao fazer é pegar o celular, né, para ver se tem notificação, WhatsApp, coisa do trabalho e tal, ou seja, ela começa, ou seja, ela não tem, ou seja, já feriu os primeiros princípios, então não tem um pós-sono. Então, por meio de uma hiperativação, só que ela não faz isso um dia só, ela faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, você vai criando um caminho neural, vai educando o cérebro a agir em uma hiperatividade. Lembrando, o nosso cérebro é um órgão neuroadaptativo, ele é neuroplástico. Por meio da neuroplasticidade, você está educando ele a como ficar no frisson, a como ficar como lá o Charlie Chaplin, lembra do Tempos Modernos, só fazendo aquele movimento ali. Então, quando vai chegando 21 horas, 30, 22 horas, 23 horas, cadê o sono? Mas como vem o sono? O nosso sono é produzido pelo nosso cérebro, só que ele foi educado nos últimos, uma semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, a estar na hiperexcitação. Então, é aquela ideia, o sono não vem, em diversos casos, não por uma falta de sono, mas por um excesso de vigília, por um excesso de ativação. Essa era a minha próxima pergunta, né? O que é que você enxerga mais assim nos seus pacientes?
é uma falta de sono, é uma insônia, é uma escolha por não dormir, porque eu conheço pessoas que elas escolhem dormir pouco e acreditam, né, apesar de apresentar no dia a dia ali alguns sintomas, de se perceber que altera ali algumas funções cognitivas, né, a memória, a atenção, mas a pessoa acredita que ela está bem dormindo naquela carga horária, né, naquela qualidade do sono. O que é que você vê mais? São as pessoas que de fato elas têm insônia por hábito, por qualquer outra genética ou por escolha, assim, de restrição de sono? Kádia, excelente, assim, um abismo sempre chama outro abismo, né? Costuma. Tem lá no Salmos, na Bíblia, né, no livro de Salmos, um abismo sempre chama outro abismo. Eu costumo sempre dizer assim, o paciente do livro nunca é o paciente da vida real, né? No livro tudo se resolve, é uma maravilha. Quando você vai chegar, ou seja, o paciente ele vem com comorbidade, ele vem com insônia de hiperativação, ele vem com insônia de fato por falta, por uma fragilidade do impulso do sono, por baixa produção de adenosina, que é uma outra substância que o nosso organismo produz. Então ele tem um impulso do sono fragilizado, baixa de adenosina. Ele tem uma alta de orexina de estimulação, mas também ele vem com traços depressivos, também ele vem hipermedicado de outras situações, ele vem com neuroinflamações, ele vem com níveis de estresse alto, ele vem, ou seja, vem o pacote completo. Né? Ou seja, e aí o grande exercício é desatar, desembaraçar esses nós, né? Ou seja, eu costumo dizer que o trabalho que eu executo, que é da reabilitação neuropsicológica para insônia, que é como a gente vai reeducar esse cérebro a produzir algo que é natural dele, que é dormir. É uma espécie de cirurgia sem bisturis. A gente vai ali, a gente não tem como... O mundo não para pra gente sofrer, né? Sim. As coisas estão acontecendo o tempo todo. Então infelizmente não, ele podia parar um pouquinho. Pois dá uma pausa, né? Uma pausa para hidratação, não tem pausa para hidratação, seria ótimo. A gente não tem pausa para hidratação, ou seja, você tem que trocar o pneu do carro, né? O popular com o carro em movimento, se a gente não para pra gente sofrer. Então, o grande mérito, a grande preciosidade da reabilitação neuropsicológica para insônia é que a pessoa ela vai entendendo o que acontece com ela e aí atende a 2 pilares para eu aceitar qualquer pessoa para fazer o tratamento. Muitas pessoas me procuram, eu meio que dou um freio, porque os 2 pilares é aceitação e compromisso. É até a coisa do livro aqui, né? Se você não tiver a consciência da sua própria condição no mundo, e você tiver o compromisso em sair daquela condição, nenhuma terapêutica vai auxiliar. Você pode pegar o melhor profissional do mundo, premiado internacionalmente, mas se você negar aquilo, se você não assumir um compromisso consigo próprio, um eu melhorado, aquilo não funciona. Então, os pacientes, quando chegam, eles chegam de tudo. Então, tem uma carga de trabalho acentuada, tem os problemas, assim, o ecossistema, a gente vai lembrar de Bronfenbrenner, né? Ou seja, tem assim uma família, e aí tem as questões que às vezes não é dele diretamente, mas envolve a mãe, envolve o pai, envolve o filho, envolve a filha, envolve pessoas que estão dentro do ciclo, que ele tem uma relação afetiva que interfere, as inter-relações que se tem, aquilo que eu pensei que era os imprevistos da vida, diz o Cazuza, né? O mundo é um moinho que vai moer seus sonhos no caminho, né? Então tem um pouco disso. Então vem tudo junto. Então, a gente vai trazer ali aquele paciente, a gente vai tirando as camadas. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a insônia ela não é causada de uma única fonte. Eu sempre digo, ela é multicausal. Ela deriva de vários fatores e ela é mantida por diversos outros fatores. Dentro da literatura, e sendo muito sintético para devolver, a gente tem o modelo dos 3 P's. E o que é isso, Anderson? A insônia ela tem uma predisposição genética, que é o primeiro P, então as pessoas têm uma predisposição genética. Uma predisposição genética não significa que é uma sentença de que vai desenvolver aquela patologia, porque a insônia é uma patologia, tem um CID próprio, é o G47, então se a gente botar aí no buscador G47 vai estar os transtornos de sono. Insônia não é essa coisa levezinha, suave, tem mais de 70 tipos de insônia que se tem, são 6 grandes grupos que se subdividem em vários outros, quando soma tudo dá 60, 70, 80 tipos de insônia. Então a gente tem o primeiro P, que são as predisposições genéticas. Ok, tenho uma predisposição, mas não significa que eu tenho insônia. Eu posso ter uma predisposição o tempo todo para insônia e não desenvolvê-la. Só que aí vem o segundo P, que são os fatores precipitadores. Então, precipita a insônia. Que fatores são esses? Econômicos, sociais, aquilo que está fora do locus de controle da pessoa. De repente, o ucraniano está vivendo muito bem a vida dele, né? Aí explodiu a guerra lá, Ucrânia-Rússia, como é que ele vai dormir naquela situação? Então, seria algo que está fora do controle dele. Então, um fator externo que ativou certas predisposições que se ele tivesse em um país que estaria tranquilo, ele não passaria para aquela insônia. Às vezes, um parente que está hospitalizado, às vezes a gente mesmo com nossas questões de saúde,
aquilo que é próprio do planeta Terra, né? Ou seja, as agruras de estar neste planeta, né? Então são os fatores que precipitam. Então a gente tem a predisposição genética, o primeiro P, o segundo P, o que precipita. Isso gera insônia, mas não é isso que mantém a insônia. O que mantém a insônia, aquela ideia, é o terceiro P, que é o quê? São os fatores perpetuantes, e esse é comportamental. Porque quando a gente tem um incômodo, a gente vai em busca de uma solução à nossa maneira. Então a gente não tem o saber em si, tem um suposto saber de por que aquilo acontece. A gente sai em busca da solução. Na busca da solução, aí um conceito que eu criei, a gente adota as chamadas condutas autolesivas. E o que é uma conduta autolesiva? É tudo aquilo que a gente acha que vai resolver o problema e só piora o problema, porque a gente não tem o domínio do fato. Então, na tentativa de resolver o problema, a gente só agrava. E aí a gente vai na busca da melatonina, a gente vai na busca da essência, a gente vai na busca de um monte de coisas que são só paliativos, são só coisas que só retardam, de fato, ao acesso ao tratamento completo. Então, a gente tem predisposição genética, um fator que precipita e os fatores perpetuantes. Então, o tratamento vem exatamente a gente retirar os fatores que perpetuam. Quando a gente retira os fatores que perpetuam, você desmonta o tripé. Porque um outro cenário que acontece é, uma vez o fator precipitante sendo resolvido, por exemplo, acabou a guerra da Ucrânia, a pessoa saiu da Ucrânia e se instalou em outro país que não tem guerra, mas ainda assim ela sofre daquele problema, ou seja, sai daquele ambiente de trabalho que tinha bullying, tinha assédio moral, já fui demitido a sair, mas ainda consigo ver aquelas discussões que tinha, aquelas vozes, ou seja, aquilo ia ecoar. Lembrando, pensamento e informação, e o cérebro está o tempo todo ressignificando aquilo, trazendo aquele conteúdo à tona. Então a gente, poxa, já não tem mais o que causou insônia, mas eu tenho os comportamentos. Então a gente vai dirimir esses comportamentos. Eu já mapeei mais de 60 a 70 tipos de condutas autolesivas, coisas que as pessoas nem sabem que aquilo tem impacto no sono e tem impacto direto. Mas isso tem impacto no sono, Anderson? Tem impacto no sono. Aquela ideia, eu sempre digo que assim, a gente nunca tropeça numa montanha, né? A montanha a gente vê logo, né? Tropeça na pequena pedra, né? Você acha uma pedra aqui. Então, das diversas exemplos das condutas autolesivas, por exemplo, tem a moda agora aí da tal da melatonina, né? Sim. Até prescrito por profissionais de saúde. Que não era autorizado aqui, aí passou, né? Inventaram uma dinâmica que é a ideia de validá-la como suplemento alimentar. Então, o que é que eu sempre digo? Melatonina não é nem suplemento e não é nem alimentar. Melatonina é um neurohormônio, né, produzido por uma glândula própria nossa cerebral, onde é um mero sinalizador de ausência de luz. Ela não é indutora de sono em si e ela não é um tratamento. A melatonina só pode ser prescrita cientificamente em duas únicas situações, que é o transtorno do sono REM, ou REM, depende da pronúncia de cada um, que é um distúrbio neurológico muito específico, não é essa dinâmica. O neurologista vai saber identificar e fazer a tratativa adequada, ou chamado jet lag social, quando a pessoa vai viajar e passa ali diversos fusos horários, tem aquela diferença de 5, 6 fusos horários para poder regular a parte de alimentação. Se entende ali que a pressão das cápsulas da melatonina vai diminuir esse jet lag social. Tirando essas duas possibilidades, ela é uma prática anticientífica e negacionista. Possa ser que amanhã, hoje mesmo, saia um estudo que mude tudo, mas o que a gente tem consolidado é que a melatonina só deve ser utilizada nessas únicas duas circunstâncias. Só que a realidade nos mostra que está aí como goma de mascar, como chiclete, como isso, como aquilo, profissional de saúde prescrevendo para criança. Ou seja, e todo mundo, você está nas farmácias, tem tudo que é lugar, como se fosse, que é natural. Rapaz, veneno de cobra também é natural, né? Verdade. Prejudica ou não prejudica? Ou seja, lembrando, melatonina é um neurohormônio. Sim. Toda vez que eu estou tomando melatonina, eu estou fazendo uma reposição hormonal de um hormônio que muito provavelmente eu não esteja precisando. E que você produz, né? E que a gente produz. Lembrando que ela não está só vinculada à parte do sono, ela também tem um caráter antioxidante. Ela faz parte do metabolismo. A grande tendência para alguns organismos é que quando você oferta um hormônio do qual você não tem deficiência, você está inibindo a produção endógena. Porque se o corpo entende que você já tem, para que você vai produzir? Já tem oferta, né? Ou seja, você traz a produção exógena de fora, você tem uma tendência para alguns organismos você inibir. Então, a pessoa que não tinha uma deficiência de melatonina corre o risco de passar a desenvolver, dependendo das suas predisposições. Sim. E concluindo, devolvendo, como eu sempre falo, não mexa com sua predisposição genética, a gente não sabe o que é que vai desencadear. Então, essa é um tipo de conduta autolesiva. Então, são diversas. Então, quando a gente vai entender, para a gente avançar um pouco mais, insônia não é isso, nada disso que as pessoas falam que vai resolver com o chá. A busca do chá, vou tomar um chá, eu sempre digo, o chá é ótimo, o chá é uma maravilha, está na classe dos fitoterápicos, é ótimo, é excelente.
Só que ele não deve ser usado para a questão da insônia. O chá você toma porque você quer, porque você gosta, como você toma água. Somente isso. É porque pode aliviar o sistema nervoso, dar um relaxamento, que vai proporcionar, né, que você consiga relaxar mais, mas não necessariamente induzir o sono. Exatamente. Você mas tem ali... provoca aquele relaxamento, isso, né? Porque tem algumas práticas que você está falando, tipo óleo essencial, tem algumas coisas, né, que você faz que de fato promove aquele relaxamento, mas não necessariamente vai induzir aquele sono de qualidade que a gente está falando. Exatamente, chama dos tratamentos adjuvantes. Aquilo que vem e já está, assim, a cereja do bolo, né? Só que do que vale a cereja do bolo sem o bolo, né? Então, o que é que a gente tem? As pessoas utilizam esse artifício que é útil, que é válido, que é excelente. Aromaterapia, tudo isso é excelente, mas esquece do principal. Então, o chá ele é ótimo, é maravilha, mas não é o tratamento. Às vezes aquele chá ele tem o princípio da passiflora, que é um calmante natural, e aí a pessoa... Mas qual o efeito prático disso? É porque é uma conduta autolesiva. Acho que lá no meu tratamento, acho que é a conduta 17, a questão do chá, que eu tenho tudo já na mente. Porque isso não é um chá, isso não tem nada com chá. Como a pessoa utiliza aquilo para não buscar o tratamento. Não, melhorei, então ela vai fazendo o paliativo. Eu faço uma comparação, Kátia, já te devolvendo, é como uma pessoa tem um problema estomacal, ela sente uma dor no estômago, e ela toma um chá, diz, não, eu sinto um incômodo no estômago, e toma um chazinho e passa. E ela está fazendo aquilo aqui durante anos. Será que aquela dor no estômago ali não está mensurando ali, sinalizando uma gastrite, que é uma inflamação, né, gástrica, que pode evoluir para uma úlcera, que pode evoluir para um câncer estomacal? Então, às vezes, assim, a pessoa utiliza aquele recurso ali, que seria um recurso a mais, com um efeito de postergar, né, de se autonegligenciar. A fuga do tratamento, fuga, né? E assim, que é o atalho. O atalho é sempre o caminho mais longo, né? Às vezes é só um mecanismo de defesa também, de fugir de um tratamento. Mas você falou do ponto do fator genético, né? A gente tem como saber se a gente tem uma predisposição genética à insônia? Sim, tem uma ampla pesquisa nesse sentido. Mas o que é que a gente vai entender em si? Predisposição a gente tem das mais diversas, mas se eu não estou tendo, como é que a gente, assim, aquela ideia, né? Como que eu sei se a minha predisposição já está ativada, né? Se eu tenho uma perturbação do sono, que ela tem uma frequência ali entre 2 a 3 vezes na semana, e essa perturbação perdura ali em torno de 3 meses, 2 meses e meio a 3 meses, já está caracterizada uma insônia aguda, que é aquela pontual específica que a intervenção ela é mais efetiva, digamos que assim, está no início. Em não tratando a insônia aguda, ela se cronifica e vira uma insônia crônica, onde a tratativa, o manejo clínico, ele é exige um aprofundamento maior. Então, se eu estou dormindo bem, se eu estou acordando, se eu estou obedecendo os critérios, né? Acabou, se desconecta disso. Quer dizer, se eu estou me alimentando bem, se eu estou comendo, eu não preciso buscar meu sistema digestivo, digestório, né, como queira, está ótimo. Se eu estou olhando tudo, ou seja, se está tudo bem, vamos focar em outra coisa, porque se a gente começar a buscar predisposição genética, a gente entra, né, naquela ideia da busca das doenças que se tem. A psicossomática. A psicossomática a pessoa, ou seja, se induz ali. Às vezes nem tem aí, só por achar que tem a predisposição, somatiza. Se a gente pegar o gene, a gente tem genes clock, tanto que clock é relógio, né, mas chama de fato genes clock, que ele faz justamente essa ciclagem assim que cai o dia, assim que a captação da noite. Pra você ter uma noção, Kátia, a gente tem nos nossos olhos os cones bastonetes, né? São células que pegam luz e outro modula cor. Ao feixe de luz, ele penetra, né? Vai captar a nossa retina. Existe um grupo muito diminuto no nosso cérebro chamado núcleo supraquiasmático, NSC. Ele é o marca-passo do nosso sono natural. Então, lembre que a gente tem 86 bilhões de neurônios, né? Contado aí para a professora Suzana Herculano, né? Brasileira, gênia, contou, já catalogou, desbancou o americano lá, que era o bambambam das neurociências. Então, 86 bilhões. Imagina, 86 bilhões. Só que para regular o sono, é responsável 50 mil neurônios, que é, digamos, um estádio do futebol. É nada. Então, todo comportamento, um dos primeiros pilares que a gente aprende na neuropsicologia, é o que? Se existe um comportamento, é porque existe uma estrutura neurocognitiva que o sustenta. Então, se aqui a gente está falando, você está me ouvindo, a gente está dialogando, então esse comportamento verbal de falar e de traduzir isso em um comportamento de escutar e entender, é porque existem estruturas, alça fonológica, estrutura cerebral que permite esse comportamento da fala. Então, se eu estou te vendo, você está me vendo, as pessoas estão nos assistindo, existe uma estrutura cerebral que capta essa luz e faz a gente ter a visão. Então, concluindo, todo comportamento, se existe comportamento, existe uma estrutura neurocognitiva que o sustenta. O sono é um comportamento.
Como é o comportamento, ele é objeto de estudo também da psicologia, que é a ciência do comportamento. Por isso que a gente tem o fisioterapeuta do sono, o médico do sono, o nutricionista do sono e o psicólogo do sono e o neuropsicólogo do sono, porque o sono é um comportamento. Então, qual é a estrutura neurocognitiva que sustenta esse comportamento? Se todo comportamento tem uma estrutura, o nosso núcleo é o supraquiasmático. Então, a gente tem o quiasma, que é o nervo óptico, acima do quiasma é o supra, então supraquiasmático, ele está ali. E ele vai responder uma única pergunta: a quantidade de adenosina que tem na nossa corrente sanguínea. Então, a adenosina, a gente vai lembrar das nossas aulinhas lá de biologia, o ATP, né? Adenosina trifosfato, perdeu um fósforo, ficou 2, ou seja, o nível de movimentação que tem esse corpo. Então, o nosso núcleo supraquiasmático, ele é um marca-passo do nosso sono. Ele, por diversas situações, ele perdeu essa habilidade de marcar esse horário. Aí vem a reabilitação. Então, o que é reabilitar? É devolver uma habilidade perdida total ou parcialmente. Então, assim como tem pessoas que têm AVC, né, o acidente vascular cerebral, e aí, dependendo da área que atingiu o cerebral, perde um pouco o movimento da fala. Começar, né? Aí não tem nenhum problema no aparelho fonador. Então, foi um evento no parte cerebral que interferiu na fala. Como que vai recuperar essa fala? Por meio de um programa de reabilitação conduzida pela fono. Então vai ter que reaprender a reconstruir a alça fonológica, né? Fazer os exercícios, lá. Então, ou seja, eu faço exercício vocal para reensinar esse cérebro a falar que já falou. E outros têm a sequela na mão, né? Perde a coordenação motora fina, que se chama. Então, perde o tônus da mão. Então, se a gente for fazer uma tomografia, um raio-x, não tem nada ali nos tendões no músculo. Mas é algo que aconteceu na parte cerebral que interferiu na mão, no braço. Outros é no caminhar, né? Chama assim a marcha. Então, vai recuperar como? Com um programa de reabilitação conduzido pelo fisioterapeuta. Então, vai caminhando, reensinar esse cérebro a andar. Poxa, desde criança eu andava, então teve um AVC, perdeu a fala, perdeu o movimento. Então, é assim com a fala, é assim com caminhar, é assim com tocar e é assim com dormir. Então, essa área cerebral, ela perdeu essa habilidade total parcial de levar o sono. Então, a gente vai reabilitar essa área. Então, um programa detalhado, passo a passo, de reabilitação neuropsicológica para insônia. Bacana. Eu fiquei te ouvindo aqui, fiquei curiosa. Como é que você chegou a esse nicho, assim, né, da sua vida profissional? Como que você decidiu? Falou assim, eu vou ser o neuropsicólogo do sono. Interessante, né? Como eu me tornei, né? Como você se tornou o neuropsicólogo do sono? Pois assim, a gente, na academia, né, na parte da ciência, a gente fala muito da ideia do objeto de pesquisa, né? Sim. Qual objeto de pesquisa? Qual objeto de pesquisa? E a gente fica naquele frição de saber qual é o nosso objeto de pesquisa, a gente confunde com tema não é objeto de pesquisa, ou seja, o objeto de pesquisa. E eu costumo dizer, Kátia, assim, que o objeto de pesquisa sempre esteve do meu lado. Eu não o reconheci, que seria a ideia. Quando a gente avança muito em pesquisa, a gente percebe o objeto de pesquisa, ele está o tempo todo a ler, só que você precisa ter olhos para vê-lo. Enquanto você não tem olhos para vê-lo, ele é invisível aos olhos do pesquisador. Eu vim desde sempre, faculdade, graduação, sempre estudei muito a ideia de superdotação, infradotação, Gardner, tudo que era de inteligência, tudo, a parte como esse cérebro funcionava, e fui levando, né? Tenho 19 anos de profissão, sempre fui estudando. Então, fiz pós-graduação em docência, então também me tornei professor. Então, havia alunos que aprendiam rápido, alunos que não aprendiam tanto, então eu ia modulando minha prática docente de como eu auxiliava para que todo mundo pudesse caminhar no mesmo ritmo, e aquilo sempre me incomodava, né? Uns aprendiam mais, outros aprendiam menos. Depois de um tempo comecei a fazer a parte de avaliação psicológica, então vinha pessoas que eram aprovadas, outras pessoas que eram reprovadas, e aí vi que tinha a questão do TDAH, isso a gente está falando de 2008, 2009, não era esse boom que tem hoje, TDAH e TEA e tudo mais. O que eu percebi? Que tanto o TDAH, quantas pessoas que perdiam na reprovação, quantas pessoas tinham dificuldade de aprendizado, tantas pessoas que tinham depressão, tantas pessoas que tinham ansiedade, todas elas ao longo dessas 10 anos depois que eu fui juntando, caindo nas fichas, né, tinham algo em comum, que todas tinham perturbação do sono. E aí veio a questão de pandemia, né, e pandemia todo mundo trancou-se, né, ou foi trancado, e aí explodiu esse boom todo, e todo mundo começou a se desregular seu ciclo circadiano, e foi ali exatamente o que eu falei, é isso aqui. Então eu evoluir nesse sentido, assim, a avaliação que se tem, ou seja, onde é que está a linha de corte onde todos precisam botar como prioridade, foi o sono. Eu fui me aprofundar ainda mais, e a gente tinha feito algumas outras pós-graduações, fiz várias outras, e até que cheguei na neuropsicologia do sono. Eu falei, é por isso que as pessoas perdem os acidentes de trânsito, quando a gente vai ver, dormiu no volante. A gente vai ver diversas situações que se tem, pessoas com déficit de atenção. Quando a gente vai ver que déficit de atenção, às vezes a pessoa não tem déficit de atenção, né? A pessoa, assim, problema de inteligência, né? Déficit de inteligência, né? De atenção derivado de uma má qualidade do sono.
tem a questão do emagrecimento, aí a gente tá o boom do emagrecimento, né? É justamente no sono que a gente tem grelina e leptina regulado, que são neurohormônios que regulam a ânsia de comer e a saciedade. Conclusão, eu percebi que tudo fez sentido, né? Que era a peça do quebra-cabeça que faltava. Eu acho que vai ser uma contribuição à humanidade, às pessoas, e eu não vi referência em termos de Brasil, pessoas que pegassem e entendessem que esse detalhe, ou seja, é um programa de reabilitação e eu posso me adaptar, trazer o programa de reabilitação neuropsicológica para as pessoas de forma acessível, para tirar elas da dependência de medicamento, que eu sempre digo, medicamento é bom, é útil, é válido quando tem um diagnóstico que alicerce ele, mas não como tem hoje, que temos 70 a 80 milhões de brasileiros que sofrem com insônia, todos amplamente medicados, que a gente chama cientificamente da polifarmácia, é um medicamento que já cobre o efeito colateral do outro medicamento, que depois aquele medicamento virou a resistência, que vai repassar a outro, aquele ciclo que se tem, que as pessoas chegam, Anderson, eu estou 5, 10 anos tomando esse medicamento. Então, o que eu entendi? Que existe o tratamento farmacológico, só que também existe o tratamento não farmacológico. Então, eu decidi me aprofundar e virar uma referência na área em termos de Brasil e para além das fronteiras. Eu vou fazer isso. E aí os colegas dizem, não, você tem que ir para a internet, você tem que divulgar. Eu falei, mas a internet tem tanta coisa sem sentido, tanta coisa... Eu falei, mas tá sem sentido porque você que tem um sentido não está indo falar. Aí eu comecei, a partir de 2021, 2020, pandemia, fazer uns vídeos ainda falando de TDAH, de déficit de atenção, e atendi, eu falei, não tem para onde correr, todo mundo realmente tem essa questão do sono, e aí bati o martelo e me aprofundei na neuropsicologia do sono. É bacana. Quem está ouvindo a gente aí, né, que tem alguma questão com sono ou não, ou não sabe que tem, né, como é que faz para poder identificar quais são os pontos assim de alerta de falar, eu preciso parar para dar atenção ao meu sono? Perda de memória. Primeiro, a memória... Todo mundo. Pronto. Então, porque são 70 milhões de brasileiros. É verdade. Às vezes a pessoa, o que acontece? A pessoa tem micro despertares e ela não tem consciência que ela acordou durante a noite. Podemos falar de arquitetura do sono? Pode. Claro. Estou autorizada? Autorizado. Então, o que a gente estamos aqui acordados, né? Vigília. Então, a gente está com um nível de frequência cerebral. Vamos passar agora para começar a dormir. A gente vai passar por um processo chamado hipnagogia, que é a transição da vigília para o sono. Dormimos. Naquele primeiro momento ali, fomos para o N1. É o primeiro nível de sono. Eu faço uma comparação com uma piscina, que a pessoa vai mergulhar, só que ela só baixa um pouco assim, você já está ainda na água, só que ainda consegue ouvir o barulho de fora da piscina. Então, o nível mais baixo que tem, onde a pessoa acorda, qualquer coisa acorda, ainda não é o sono mais profundo. Passou-se um tempo, alguns minutos, foi para o nível N2, então um nível um pouco mais profundo do sono. Então, ela já iniciou outros processos fisiológicos. Acaba por aí? Não. A gente vai para o N3. Esse sim é o nível mais profundo do sono. Depois vem o sono REM, que é o REM, né, o REM, que é o Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, onde as pessoas sonham. O sono REM é muito conhecido, né? Mas o sono sol, você já ouviu falar no sono sol? Não. Pronto, é o anônimo, né? Toda família tem o primo mais conhecido, mais famoso, e o anônimo, né? O sono sol, que é esse no N3, é o sono de ondas longas. Não tem muito a ver com o sol de astro, sol, lua, não. Sol, porque sono de ondas longas, sono de ondas lentas. Ele é o nível mais profundo que se tem. Depois do nível sono sol, vem o sono REM, que é onde a gente vai sonhar. E uma curiosidade interessante, Kátia, é que justamente nesse nível de sono REM, a frequência cerebral ela é muito semelhante à frequência quando a gente está em vigília, acordado. Você vê a linha da quando chega no REM, ele começa a estar acordado. Por isso é que a gente sonha. Por isso que no sonho... Porque tem atividade, né? É a mesma frequência. Por isso que no sonho, quando a gente está sonhando é real. A gente só sabe que está sonhando quando acordou, né? Mas no momento do ato do sonho em si, é real. Esse ciclo todo, N1, N2, N3 e sono REM, dura assim 90 minutos apenas. E as pessoas perguntam, Anderson, só 90 minutos e depois acontece o quê? Volta tudo de novo. N1, N2, N3, N1, N2, N3. Ou seja, em uma noite saudável, a pessoa faz vários ciclos desse. Eu costumo dizer como se fosse uma roda gigante, ela vai ali e tal. O sono não é linear do ponto A ao ponto B, como se intenciona, né? O que é que eu faço para dormir? Ela é cíclico. Algumas pessoas ficam ali, como ela já desregulou o seu ciclo circadiano, ela faz um ciclo ultradiano, ela faz um ciclo infradiano, ela faz N1, N2, N1, N2, N1, N2, vigília, N1, N2, vigília, acorda, vai no banheiro, N1, N2. Ela nunca vai no N3, ou vai poucas vezes. Com isso, ela não confere ao cérebro a capacidade revigorante que só se dá no N3. No N3, a gente tem no nosso corpo, nosso sistema linfático, né, que retira todas as toxinas. Você deve ter ouvido falar, sistema linfático. O cérebro é algo tão sofisticado, tão refinado, que ele tem um próprio sistema dele, chamado sistema linfático. E é justamente no N3, onde é retirado todas as toxinas
que é própria do metabolismo e que deixa é uma verdadeira lavagem mesmo, quando você vai observar, é uma lavagem literalmente, o N3, o sistema linfático. Uma dessas toxinas que se tira, né, que é uma proteína que se chamada beta-amiloide, e aí já se foi amplamente divulgado aí, que é a proteína do Alzheimer. O que é que a gente está trazendo com isso? Que pessoas que têm uma noite de sono ruim ou têm uma péssima qualidade do sono, está se colocando em grupo de risco de predisposição de Alzheimer, se houver principalmente uma predisposição genética. Então, quando a pessoa vai entender toda essa dinâmica, diz, poxa, é isso que eu tenho que estar atento. O meu sono ele não é linear, ele é circular, e eu posso estar ali variando entre N1 e 2 vigília, e eu, apesar de ter 5 horas, ou 6 horas, ou 8 horas, eu acordo, as pessoas dizem assim, se eu acordo, parece um caminhão passou por cima de mim. Então ela tem microdespertares. E os microdespertares não significa que ela está consciente, ela tem a apneia, que é uma obstrução na respiração. O otorrino vai tratar disso, tem os fisioterapeutas do sono, tem um aparelho chamado CPAP, que é um aparelho de intervenção respiratória que vai tratar disso. Ou seja, tem diversos profissionais, tem o médico do sono, o fisioterapeuta do sono, como eu comentei, o otorrino, ou seja, diversos profissionais. Tão importante é o sono. Com isso, concluindo ali, devolvendo, o sono não é essa coisa simplesinha, do tipo trabalho enquanto eles dormem, isso é um mito. Veio muito a Revolução Industrial, que é aquela ideia, 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas de lazer. Acabou nem tendo lazer, nem tendo sono, né? Então, assim, ou seja, as promessas não foram cumpridas, né? Então, concluindo, as pessoas começam a perceber que no seu funcionamento interno, então, começa a perceber refluxo, porque tem uma ligação direta com o intestino tem um sistema nervoso próprio, chamado sistema nervoso entérico, que tem conexão com o nervo vago, que a base dele vai do intestino até a nossa parte cerebral, que comunica níveis de alerta. Esses níveis de alerta aumenta a cortisol, a orexina, e que se tem alerta, eu tenho que ter 2 movimentos básicos, se eu vou lutar ou eu vou fugir. Se a ameaça for maior que eu fujo. Se a ameaça for menor que eu luto. Então, tanto para lutar ou para fugir, eu não posso dormir, porque se dormir eu estou vulnerável. Se eu dormir, eu não posso nem lutar nem fugir. Então, etologicamente, ou seja, neurobiologicamente, a vigília é uma resposta, um mecanismo de defesa neurobiológico que conferiu a espécie aqui. Vou ficar em alerta. E as pessoas não sabem porque deu 1, 2, 3 da manhã e o sono não vem. Né? Ou seja, o meu corpo está cansado, né? Desgastado fisicamente, só que eu estou em hiperalerta. É um estado que tem ativo ou hiperalerta. Então a gente vai desativando esse hiperalerta e reabilitando esse núcleo supraquiasmático para que se faça aquilo pela qual o cérebro foi criado, que é dormir. Dormir é uma necessidade fisiológica básica, involuntária, tentar obtê-la e não consegui-la. Dentro aí da reabilitação, né? Exatamente, exatamente. Algumas pessoas falam assim, mas eu tomo café, né? E não atrapalha meu sono. Existem várias substâncias aí, suplementos que as pessoas utilizam, né? A pílula mágica, todo mundo com a pílula mágica. Ou para induzir ou para não induzir o sono, né? Mas o que mais me intriga são as pessoas que tomam assim a cafeína, tomam café e dizem que não impactam, né, nesse sono. Isso aí é de fato real? Como é que você fala sobre isso? Quando as pessoas falam isso, é a mesma coisa. A pessoa diz, não, eu tenho diabetes, como açúcar e não tenho problema nenhum, não tenho... É aquela ideia, né? Todo mundo tem a solução mágica. O que a gente tem em termos práticos? Eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa não tem nenhum problema ortopédico, estou fazendo uma comparação, né? Se a pessoa não tem nenhum problema ortopédico, esse exemplo eu dou sempre, nenhum problema ortopédico no joelho, ela pode subir alguns lances de degrau de escada e não vai ter problema nenhum. Para quem tem um problema ortopédico no joelho, qualquer degrauzinho é o fim do mundo. Sim. Então, se a pessoa não tem insônia, ou seja, ela não tem a predisposição, não sofre daquela patologia, o G47, ela vai tomar um café. Esse café sim vai ter impacto no sono dela, só que não a tal ponto de a privá-la do sono, porque ela não tem aquele... Por exemplo, vamos supor, a gente não tem... eu não tenho diabetes, eu acredito que você também não. Então a gente pode comer um docinho e não vai ter nenhum problema. Não é isso? A gente não tem gastrite, então de repente, em um momento ou outro, a gente pode tomar um refrigerante e não vai dar uma crise de dor estomacal. Porque agora, para uma pessoa que tem gastrite, ela toma um refrigerante, um ácido, alguma coisa ácida, vai atacar uma dor do estômago. O que eu estou dizendo com isso? Que a exceção só existe para confirmar a regra. E qual é a regra? A regra é que a cafeína, ela é um neuroestimulante, ela é da família das xantinas. O que é que significa? Que ela ocupa os receptores da adenosina. Se a gente pegar a molécula mesmo da cafeína e pegar a molécula da adenosina, se botar uma em frente à outra, ela mimetiza, ela assemelha-se à molécula da adenosina. Então ela vai encaixar nos receptores da adenosina, dando a mensagem para o nosso núcleo supraquiasmático que eu já estou preenchido. Logo as adenosinas
naturais vão ser descartadas, diferentemente que a nicotina a cafeína é um estimulante. Então, aquela da dança das cadeiras, né? Alguém vai ficar de pé, essas cadeiras estão ocupadas só que por uma falsária, né? Gostando de brincar, é como se a cafeína fosse essa falsária. Então, ela interfere sim. Para as pessoas que não têm esse programa instalado, aquilo, digamos que, passa despercebido. Mas se colocarmos os eletrodos, a gente vai ver que houve alteração no sono, sim, porque a cafeína ela vai ter. E para as pessoas que não têm, que tem, aí é certo de ter interrupção. E, concluindo, lembrando, a pessoa está agredindo o seu núcleo supraquiasmático. Lembrando que o cérebro é um órgão super sensível. Uma vez sendo lesionado, tem lesões que são irreversíveis. Então a pessoa não tem aquele problema ali, né? Vá, continue fazendo isso. A longo prazo. Não tem aquela questão, eu sento de qualquer forma e não tenho nenhum problema na coluna. Continue fazendo. 10 anos depois está lá a artrite, a artrose, ou seja, tudo que foi feito. Lembrando que o nosso organismo ele tem uma memória. Ele suporta alguma agressão. As pessoas dizem, não, eu perco a noite e não tem problema nenhum. Ou seja, você está agredindo o seu organismo. Eu fico, de repente, 3 dias, bebo pouca água e não tem problema nenhum. Está agredindo os rins. Então, ou seja, tudo está agredindo. O fato da pessoa não sentir o problema imediato, tem um problema imediato, chamado problema mediato, né? Aquilo que está no momento é aquilo que você está plantando para colher mais na frente. E o café é um delas, principalmente para a questão do sono. Bacana, Anderson. Eu ouço muito falar sobre higiene do sono, né? Sim. E aí, o que é que quem está ouvindo aí, acompanhando a gente, né? Se você está aqui ainda, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos que precisam falar um pouco mais, né? Sobre a qualidade do sono. Sim. Mas dá umas dicas pra gente de higiene do sono. Bom, vamos falar de higiene do sono? Tá liberado, tá autorizado, né? Só fala que se você autorizar. Tem um problema grave com a higiene do sono. Higiene do sono é ótimo, é uma maravilha, é excelente. Se tem higiene, se algo precisa ser higienizado, é porque existe algo que está, digamos, sujo, né? Ou seja, tem um nome assim, algo que está sujo, né? Então, maravilha. Só que higiene do sono não é o tratamento para insônia. Higiene do sono não é nem TCCI. E muitas pessoas confundem higiene do sono como um TCCI. As pessoas dizem assim, Anderson, eu já fiz de tudo. Eu digo, eu já fiz de tudo. É que as pessoas confundem fazer muitas coisas com fazer de tudo. Eu digo, qual foi o tudo que você fez? Eu já cortei café, já desliguei a luz, já fez... Não, você fez higiene do sono. Higiene do sono é o A, E, I, O, U, né? Só que ler e ser fluente no idioma é muito mais saber do que só saber as vogais, né? Uhum. Então, higiene do sono são aquelas práticas que a gente tem, sem a qual nada faz sentido, né? Então, a gente sabe que é por meio da exposição à luz que é inibido a nossa melatonina, né? A nossa grande melatonina. Então, ao cair da tarde ali, ao cair ao pôr do sol, por meio da baixa radiação, a frequência solar, nosso organismo já capta baixa radiação e diz, opa, agora já está caindo a radiação, então o sol está se pondo. Se o sol está se pondo, o humano não é um ser noturno, ele não é caça, não é caçador, ele tem que se recolher. E aí a gente continua se expondo a telas. Então, assim, evitar as telas. Então, eu vou evitar as telas para quê? Para evitar eu confundir o meu sistema de captação luminária e deixar confuso. É dia ou é noite? É noite, é dia. É 18 horas, mas pela captação de luz, ele vai confundir. Não, acho que essa frequência de luz aqui está como 15 horas. A alimentação, as pessoas têm aquele hábito, vou jantar. Ou seja, se você está tendo uma ingestão calórica, você está dando pico glicêmico, você está colocando energia no organismo onde você quer que repouse. Então, como é que eu quero que algo repouse e eu estou colocando energia? Eu faço bem a analogia, Kátia, como aqueles balões. Você quer que o balão pare e você está colocando fogo, né? Quando aperta aquele tchá, ele vai inflar ainda mais. Então, ou seja, lembrando, quando nós nos alimentamos, ativamos o intestino, os movimentos peristálticos. Então, ele começa a fazer aqueles movimentos. E se ele iniciou um processo que vai levar de 2 a 3 a 4 horas, esse organismo não pode dormir, que a digestão está vinculada com o ato de vigília. O intestino tem sistema muscular, né, liso, né, não é involuntário. Então, você tem contração muscular, você vai ter pico cortisol, insulina, você vai ter que botar o fígado em alta frequência de atividade para poder dar conta daquilo, glicogênio, ou seja, vai mexer com toda a arquitetura metabólica, que todos esses movimentos é incompatível com o que a gente falou um pouco antes, N1, N2, N3, REM, a arquitetura do sono. Então, esses comportamentos fazem com que as pessoas agridam completamente a arquitetura do sono. São da higiene do sono. Embora o tratamento é muito mais do que a higiene do sono. Então, eu costumo dizer que nem higiene do sono as pessoas conseguem fazer direito.
Então a higiene do sono ela é útil, elevada, ela é necessária, mas é a partir dela. Isso, é a partir dela. A gente começa a partir dela. Higiene do sono é uma coisa, a reabilitação é outra. Exatamente, começa a partir da higiene, aquela ideia. Anderson, foi muito boa a conversa, já né? Acabou, mas 10 minutos. Tá chegando no final. E a gente gosta sempre de pedir uma reflexão, né? Os nossos convidados, para deixar aí para quem está ouvindo pra gente. Quem está ouvindo até aqui, qual é a reflexão que você pode deixar? A reflexão é que dormir, Kátia, ela é um ato de nobreza. Quando a pessoa entender, dormir é um ato de nobreza. A pessoa pode ser mega milionária, tá lá na mansão de X milhões. Ela pode olhar para baixo, e ela tá insônia, né? E de repente ela vê até um morador de rua que está dormindo na rua. E quem é o mendigo, quem é o milionário naquele momento? Então, conclusão, dormir ele é um ato de nobreza. Não adianta, ou seja, você não compra sono, não vende ao mercado, é aquilo que o dinheiro não pode comprar, não tinha um dilema, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Reflexão. Não existe saúde sem saúde do sono. Não existe saúde sem saúde do sono. A pessoa vai poder rodar todas as especialidades. Se você não for na saúde do sono, não for fazer ali um inventário, tratar do comportamento, você vai repetir tudo que trouxe aquele problema. Aquela clássica música do Chico Buarque, conclui todo dia, ele faz tudo sempre igual, né? E vai repetir. Um abraço, sucesso, agradeço a oportunidade. Eu achei ótimo estar aqui. Eu que agradeço, né, essa participação. Anderson no Instagram. Mas eu ia perguntar agora, onde é que a gente te encontra? Onde que a gente te encontra? No Instagram, andersonpereira.neuro no Instagram, o início de tudo, lá tem link para WhatsApp, para canal, andersonpereira.neuro. A gente vai deixar aqui na legenda também. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aquelas pessoas que precisam saber um pouco mais sobre o sono. Se você se identificou, talvez seja um convite, né, para que você cuide um pouco mais do seu sono. Até a próxima.